a gente está aprendendo a controlar as emoções. Uma emoção tão bonita de te ver, de te ouvir, de te Né? encontrar, de gravar com Essa hora o você. coração faz turo, 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 turo. Essa emoção é boa. Quando eu vou pensando assim, já está dando a hora, vai ser a hora do nosso Gostosura. encontro. As emoções vão. Até porque você deixa a gente pensando muito, né? A gente tem falado aí ao longo dos últimos 3 episódios, acho que ainda tem muita coisa para a gente conversar sobre as emoções, aliás, É. coisas fantásticas. Eu te desafio, se você não ouviu os 3 episódios anteriores, aliás, na verdade, eu te desafio a ouvir tudo, tá? Mas dentro dessa questão das emoções, você não ouviu. 3 episódios atrás a gente começou falando sobre a questão das emoções, e é muito importante a gente tratar as emoções, ainda mais num tempo como esse em que a gente está vivendo, em que todo mundo diz que as pessoas estão bastante emocionais, né? Assim, caminhando Emoção pra debaixo dessas cá, emoção emoções. pra lá. E aí, semana passada, a gente conversou sobre a culpa. E achei muito Uhum. interessante que você falou assim: eu vou dividir, porque existe a culpa verdadeira e a culpa falsa. Né? E aí, semana passada, você destrinchou e explicou para a gente a culpa verdadeira. Hoje, a minha pergunta é: e a culpa falsa? O que, que é a culpa falsa? Vamos lá, então. Você e suas perguntas. Hum, Olha, a culpa verdadeira, ela surge quando eu realmente fiz uma coisa errada, né? Uma coisa que vai contra os meus princípios, né? O Espírito Santo me revela, né? Alguma coisa assim que a mamãe me ensinou a fazer melhor e eu pisei na jaca. Então, assim, ela é verdadeira. E a gente falou semana passada como lidar com ela. uhum. Mas existe muita gente, todos nós, eu acho, de alguma forma ou de outra, já sentimos um pouco de culpa falsa. E a culpa falsa é um tormento. Ela é um tormento, né? Como eu te falei, né? O pastor me falou, me ensinou que a culpa verdadeira, o Deus nos mostra com detalhes e exatidão. Agora, o Uhum. inimigo, ele que se aproveita da culpa falsa. É Então, aí que ele ele nos diz, amarra, que eu, é, eu comecei te perguntando semana passada, né? Muita gente amarrada numa culpa isso, que faz né? parar, né? Então, em vez de dizer, você fez uma coisa errada e, portanto, eu posso consertar, né? O inimigo faz assim, não, você é errada, você não presta, você é isso, aquilo, você é uma topeira, você não sabe fazer as coisas. Viu como você é ruim? Olha, olha, ele tem um palavreado que você não tem noção do dicionário do mal para chamar Pra... as pessoas. Porque todo mundo tem uma conversa interna, né, Marcelo? Todo mundo fala consigo. Não é porque a gente é doido, não. Mas diz, ai, que bobagem que eu fiz, ai, que besteira que eu fiz, sabe? De falar assim até de brincadeira, até de, fiz é, realmente. Mas o inimigo não, ele joga essa culpa falsa e faz a gente se sentir que a gente não presta, de alguma Uma forma. maneira de aprisionar, né? Isso, e é uma coisa mais geral. Não é o que eu faço que está errado, é quem eu sou. Ele joga em cima da minha A identidade. Em vez de eu ter identidade. identidade de filha, filho de Deus, ele me dá a identidade de porcaria, de besteira. Ah, não, você é isso, assim, você é infeliz mesmo, sabe? Então ele vai jogando essas coisas. E isso não vem do fato de a gente ter feito coisa errada. Porque muitas vezes a gente não fez nada errado mesmo. Uhum. E o inimigo gosta de usar isso daqui porque ele tem um doutorado em manipulação e controle. Ele usa a culpa falsa. Eu vou te contar algumas coisas assim. Você sabe que segredo que ninguém sabe, tem alguns segredos que só Deus precisa saber mesmo, sabe? Mas segredo de coisa errada, coisa de que nos aconteceu, coisa que fizeram com a gente, né? Tem umas confianças que a gente não conta para ninguém. Mas tem Uhum. umas coisas que aconteceram com a gente que a gente nunca contou para ninguém e precisava contar. Precisava romper o poder do mal na minha vida. Tanto é que o pessoal do Alcoólicos Anônimos, eu gosto muito desses programas de 12 passos, eu acho que é assim, fantástico aquilo, sabe? Eu acho que todo mundo devia fazer. Tem um amigo meu que dizia assim: todos nós somos membros do clube de pecadores anônimos e precisamos fazer os 12 passos a vida inteira para nos recuperarmos do pecado. Ele tem razão, né? Tem muita razão. Mas a gente vai lá e tem umas coisas que a gente precisa. Então, eles falam muito que a gente precisa fazer uma confissão
para um outro ser humano de absoluta confiança, fazer uma lista dos meus pecados e confessar a uma pessoa, Pessoa, interessante. sabe? Que nunca vai contar nada para ninguém, né? Eu acho que nesse sentido, né, a Igreja Católica, com essa coisa do confessionário, né, que tem outra função, né, mas eu acho assim louvável essa coisa de ter um espaço onde a pessoa pode fazer isso, né, Uhum. uma forma ritual, não sei o que mais. Óbvio que quem nos perdoa é o Senhor, né? O perdão vem do sangue de Jesus. Mas eu acho muito bom ter esse espaço. Outras vezes a igreja precisa criar esses espaços. E a gente precisa ter uma pessoa, porque quando a gente confessa nossos pecados, as coisas, inclusive, que nos fizeram, Uhum. e às vezes até com pecado de verdade, né? Culpa verdadeira. O inimigo perde o poder sobre a gente. Porque ele fica Concordo. atormentando a gente. Olha, se alguém soubesse quem você realmente é, eles iam saber. Você não presta, não, meu irmão. Você não faz, sabe? As pessoas não vão gostar de você. As pessoas iam desligar o rádio. E não vão ficar ouvindo podcast seu, não. Se soubessem isso, se soubessem aquilo de você, nunca mais, sabe? E isso é uma tormenta. São acusações falsas. Então, ele enfia os ganchos dele dentro de nós, através da culpa falsa, né? Às vezes até com a culpa verdadeira, e vai nos manipulando. Olha, manipulação e controle, você já me ouviu falar, né? Tem cheirinho, Uhum. Cheiro de enxofre. aquele cheirinho de enxofre, né? Por quê? Porque Deus não nos manipula, Deus não nos controla, né? Ele não usa dessas coisas para fazer com que a gente faça a vontade dele. Nós somos livres para escolher a vontade do Senhor. Se eu quero fazer assim, se eu quero fazer ação. O inimigo não. Ele vai nos manipulando. Olha, se você não fizer isso, as pessoas não vão gostar de você. Você tem que dizer sim. E eu sempre falo, o não é o que nos protege, né? O exercício do É. nosso músculo do não. Tem lugar para dizer sim, mas tem lugar para dizer não. Nós temos que ter os dois. Jesus já nos ensinou. Sim, sim, não, não. Uhum. Então, ele aproveita muito e é uma voz de condenação. A culpa falsa é uma voz de condenação. E é uma voz de condenação da minha pessoa e não da minha conduta, de quem eu sou e do que eu estou fazendo. Agora, a culpa falsa, a gente consegue resolver também com terapia, muitas vezes. Vocês sabem que eu trabalho muito com MDR, né? Aquela terapia, Sim, sim. movimento ocular, né? De EMDR. DR. Você pergunta como é que é mesmo as siglas, né? É EMDR. E essa terapia, ela ajuda a reprocessar essa culpa falsa e a gente consegue resolver isso com relativa rapidez, sabe? A gente faz os protocolos, faz um Uhum. processo terapêutico, mas uma terapia relativamente rápida em geral, ou pelo menos quando a gente compara com outras formas mais tradicionais de fazer terapia. E quando a gente reprocessa essas culpas, cai a ficha e a gente vê a verdade, porque às vezes a gente está realmente crendo em mentiras. Eu estou me sentindo culpada por coisas que eu nunca fiz, que eu não sou responsável, nunca fui responsável por aquilo, Mas né? que acabou abraçando por causa da culpa. Mas eu acabei abraçando por causa de trauma, por causa de lembrança ruim, coisas que me fizeram, né? Uma vez eu estava ouvindo uma pessoa falando assim, ai, porque fizeram coisas muito ruins comigo quando eu era criança. E ela comentou com uma amiga, assim, essas coisas íntimas que a gente fala, e a amiga Uhum. disse para ela assim, tão lindo, disse assim, olha, isso não diz nada a teu respeito. Diz a respeito, fala a respeito do que fizeram a você. As pessoas do mal que fizeram a você. Olha, foi tão libertador. Ela diz, é mesmo, né? Esses pensamentos não são meus. Eles têm a ver com aquilo que me fizeram de mal. E aí a gente vai se libertando dessas coisas. Graças a Deus, a gente vai se livrando desses trem tudo. Então, tá aí, Marcelo. Tô empolgado. Impressionante, né? É impressionante quando você vai falando e a gente vai vendo o quanto essa culpa falsa ela estaciona a vida de tanta gente, né, Ah, Gina? sensacional. Ela bloqueia, Bloqueia, ela né? impede o desenvolvimento emocional, né, espiritual da pessoa. As pessoas às vezes acham, não, se Deus soubesse o que eu realmente fiz, como se ele não soubesse, né? Se eu não Se Deus soubesse. soubesse o que eu fiz, nunca que ele vai deixar entrar no céu. Ah, eu já cometi o pecado sem perdão, que não é isso.
pecado que não nos deixa entrar no céu é rejeitar a salvação que Jesus nos dá. Não tem outro, não tem nada. É assim, realmente rejeitar tudo isso que o Senhor nos oferece através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, tudo que ele alcançou para nós, né? Na cruz, com o seu sangue, nos lavando, nos limpando, nos purificando, né? Nos livrando da culpa verdadeira e porque E isso nos também é levando. vontade de Deus. É isso aí. E às vezes a gente toma decisões e tem comportamentos em função de uma culpa falsa, que não tem nada a ver. A gente fica enganchada em relacionamentos tóxicos por causa de culpa falsa. Ah, não, porque coitado. Não, não tem esse negócio assim. Eu não gosto de coisa bonzinha. Ah, o fulano é muito bonzinho. Não quero ninguém bonzinho. Quero gente boa. Quero uma pessoa que seja boa. Ele é Tá bom. certo? Ele é boa. Aí sim, porque o Senhor é bom. Ele não é bonzinho, não. Deus não vai pensar que Deus é bonzinho com a gente, porque ele não é bonzinho, né? Então, a gente não passa a mão na cabeça das pessoas que têm essas situações assim, sabe? Porque não é por aí as coisas. As coisas estão erradas, elas estão erradas. Mas a gente tem que avaliar. É uma culpa verdadeira, a solução é uma. É uma culpa falsa, a solução é outra. O que que você acha, Marcelo? Eu achei sensacional, já estou com minha mente aqui trabalhando. Eu tenho muito mais perguntas que dentro desse panorama da culpa, né, do erro, existem pessoas que ficam aprisionadas porque se sentem culpadas, porque sentiram raiva, porque sentiram ira, estão presas em ressentimento, amargura, ódio. Tudo Uhum. isso são coisas que eu quero te perguntar nos próximos Ah, episódios, o povo vai ter que esperar, porque né, eu Marcelo? queria que você esclarecesse isso para a gente, nos ensinasse de fato a lidar com isso, para que possa viver, como você bem disse, essa liberdade, né? Gálatas 5:1 diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e o apóstolo Paulo ainda faz o adendo, ó, não se coloquem no jugo de escravidão novamente. E tem É, muita gente que, por causa das fica emoções, está no livre. jugo, exatamente. Então, você me aguarde, tem muita coisa por aí. Combinado. Então tá, te espero semana que vem. E olha, se tiver alguém que está precisando resolver culpa falsa, culpa verdadeira, a gente tem o Cura para o Coração. Olha aí, como é que faz para se Encontros inscrever? mensais, uma vez por mês, a gente se encontra numa segunda-feira de noite, às 7 horas da noite, das 7 às 9. E a gente trabalha essas coisas. Trabalhamos as nossas emoções, trabalhamos as farpas, as coisas que estão nos atrapalhando, as coisas que nos impedem de crescer mais. Então, desde convidado, coração, sem ser cedilha, sem tio, ponto, praçadoencontro.com.br. Te espero no próximo encontro mensal de cura para o coração. E até lá, Não falta lá e não falta aqui. Olha não, aí, nem falta aqui, porque vamos aqui também curar nosso coração. a gente, como A curar o gente nosso coração. precisa, não é? Ó, até semana que vem. Pois é. Beijo.